Aleluia. Podem sentar, queridos. O Senhor é bom. Aleluia. Eu creio que o Espírito e a palavra já começou a ministrar em nossos corações. Sabe, adoradores, eles são em todo lugar. Nós somos adoradores do Rei. E nós nos assemelhamos àquele a quem nós adoramos. A adoração é algo tão fundamental e essencial na nossa vida que quanto mais nós adoramos ao Senhor, mais parecido com Ele nós ficamos. Muitas vezes as pessoas elas estão esperando um sinal. Principalmente aqueles que não conhecem o Senhor como nós conhecemos. Porque Ele é nosso Pai. Amém? E por isso nós fomos chamados para ter um relacionamento com Ele. E o mundo, ele precisa de sinais. Os incrédulos, os ímpios, eles precisam de sinais. E esses sinais vão nos acompanhar. Sabe por quê? Porque somos nós os que cremos na palavra. Os sinais não são para nós. Então pare com essa história de estar buscando sinais, de estar pedindo prova, de estar querendo profecia. Ei, você tem tudo dentro de você. No reservatório aí, a presença de Deus, a palavra e o Espírito Santo. O milagre que você precisa está na palavra. Considera a palavra e viva, e você vai ver os milagres se manifestando. A cada passo que você dá, você vai ver coisas acontecer, que você vai ficar maravilhado ainda mais com a fidelidade do seu Pai. Mas sabe que nós não somos daqueles que vivemos buscando bênçãos, porque as bênçãos já foram liberadas para nós. E é no caminho da obediência que nós experimentamos as bênçãos. Amém? Então Deus espera que eu e você sejamos aqueles que vão sinalizar o reino, que vão sinalizar milagres através da nossa vida aí nas trevas, sendo luz. Amém, queridos? Quem esteve aqui de manhã? Eita, de manhã a gente teve um culto aqui sobrenatural. Eu sei que foi o primeiro de muitos. Nós temos ministros poderosos aqui. Sabe que Deus não está nem aí para a idade? Tudo que Ele quer é um coração disponível, que o ame. E que tenha prazer em agradá-lo, em viver para Ele. Sabe, queridos, hoje eu posso olhar para a minha vida. E eu sei que a minha vida é um resultado, porque desde criança eu aprendi logo cedo a conhecer esse Deus como meu Pai, sabe? E procurar viver uma vida para o agradar. Hoje pensando, pensei em muitas coisas hoje, não estava no script ministrar hoje, mas você sabe. Quem é da fé, recebe as sinalizações e é esperto e obedece. A palavra já habita em nós, a palavra de Cristo, Então, quando a gente abre a nossa boca, o que é que vai sair? O que está dentro. É por isso que nós devemos ser aprovados por Deus em todo o tempo, se enchendo da palavra. Porque sempre essa palavra vai salvar a minha vida, vai salvar a sua vida e vai salvar a vida daquelas pessoas que estão precisando de nós, precisando de um socorro. Diga, eu sou um socorro do Senhor na vida de pessoas. E às vezes as pessoas estão querendo ter visões com Jesus, visões com anjos. E sabe que Jesus tem aparecido para nós de várias formas. Nós tivemos estudo aqui sobre anjos, O ministério dos anjos. Eita, que ministério poderoso. Mas a gente vai ver passagens também na Bíblia que o próprio Jesus, Ele se fez um anjo e veio na terra falar com homens. Isso na antiga aliança. Sabe que na nova aliança, Jesus sou eu e você, nós representamos Ele. Às vezes, eu passei determinadas situações na minha vida e o Senhor começou a me mostrar, a abrir os meus olhos para ver. E eu comecei a ver que naqueles momentos mais difíceis, eu nunca estive desamparada nem sozinha, porque Jesus sempre apareceu para mim de uma forma ou de outra. No momento que eu mais precisava, Jesus se apresentava na forma de um irmão, na forma de uma irmã. Eu nem sei se ele tinha consciência, mas por causa da natureza do Pai e ser guiado pelo Espírito, ele estava sendo Jesus na minha vida.
E a minha vida e a minha família foi assistida, porque um filho de Deus entendeu que ele é Jesus na vida das pessoas. Nós temos que sair daquela condição rasa de estar esperando só receber. E nós temos que mergulhar no mais profundo para estar prontos para dar. Porque Jesus disse: melhor é dar. Não tem como você dar sem receber. Mas o propósito do seu coração deve ser sempre abençoar. O propósito do seu coração deve ser sempre levantar os que estão caídos, fortalecer o que está fraco, ajudar com a palavra que você tem. Amém, queridos? Diga: eu sou luz. E eu pensando sobre o que falar, e essa palavra ela já vinha, o Senhor, o Espírito Santo vinha ministrando ao meu coração, e eu comecei a meditar sobre isso. É um texto tão conhecido lá em Gênesis capítulo 12. Eu vou ler na Almeida, revista atualizada, tá? Por favor. Eu posso dizer assim, dentro do contexto que nós vamos falar, que palavras você tem dado ouvido? Para nós meditarmos, né? Que palavra nós temos dado ouvido? Porque as palavras que nós temos dado ouvido no nosso dia a dia, elas estão influenciando a nossa vida. E as nossas escolhas, elas vão ser influenciadas e vão ser determinadas de acordo com as palavras que nós temos dado ouvido. Com os conselhos que nós temos dado ouvido. Parado para prestar atenção. E isso é muito sério. Porque se dermos ouvido a uma voz errada, nós vamos sofrer danos e consequências na nossa vida. Estão entendendo? É por isso que hoje o Senhor está nos trazendo uma placa de sinalização, de advertência, né? Que palavras você tem dado ouvido? Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Vamos parar por aqui. Nós estamos vendo Deus falar com o homem. E quando nós nos transportamos para esse momento, para esse lugar, nós percebemos que esse homem tinha que fazer uma escolha e tomar uma decisão que iria afetar a vida dele. Não somente a vida dele, como a vida de toda a sua família, como a vida de toda uma geração. Amém? E nós vemos Deus, Ele sempre Ele gosta de trabalhar em parceria com o homem. Por isso que Ele nos criou, para termos comunhão com Ele, porque aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz opera através de nós, que somos os seus filhos. Mas nesse tempo aqui, Abraão era um servo, ele nem conhecia Deus como pai, mas ele ouviu a voz de Deus, trazendo para ele uma instrução. Sabe, queridos, e o Espírito Santo começou a falar para mim, o que significa sair da sua terra? Sair da sua parentela. Significa muitas coisas. Significa você sair de tradições aprendidas, tradições religiosas, familiares, a influência da família, ensinos errados, sair de um ambiente de incredulidade, de uma mentalidade de escravo, para poder receber o novo que Deus tem. Esse sair tem tudo a ver com uma tomada de decisão, uma escolha. Deus chamou Abraão, e o interessante é que fé, ela não diz tudo de uma vez, é passo a passo. Deus vai sinalizando passo a passo. Ele dá uma instrução para você, quando você considera e pratica, chega a segunda. Quando você considera e pratica, chega a terceira. E à medida que você vai dando ouvido à voz de Deus, vai considerando e vai obedecendo, Ele vai te promovendo.
porque ele percebe que ele pode confiar em você. Estão entendendo isso? Imagina que escolha Abraão tinha que fazer. Sabe, deixar tudo, aquilo que ele tinha conquistado naquela terra. É muito confortável estar vivendo, né, perto da nossa família, das pessoas que amamos. Nós temos muitas vezes amigos de infância. Tem muita coisa boa, mas também nós criamos raízes, não é assim? Mas o que Deus tinha para Abraão, Deus precisava tirar Abraão daquele ambiente que ele vivia, para poder experimentar o novo. Estão entendendo? Mas, e para Deus fazer essas coisas grandes que ele tinha anunciado a Abraão, Abraão precisava confiar a sua vida a Deus. Sabe que existem decisões e escolhas que nós fazemos que a nossa vida está em jogo? E quando nós decidimos e escolhemos dar ouvido a Deus e a sua palavra, é certo que você não vai morrer, mas você vai viver. Mas se dermos ouvido a vozes erradas, nós podemos sofrer danos, muitas vezes irreversíveis. É por isso que nós devemos considerar cada instrução da palavra, porque é na palavra que nós temos a vida de Deus, a plenitude da vida, a abundância da vida, as direções da vida para sermos bem-sucedidos em tudo que realizarmos, amém? Jamais nós poderemos tratar a palavra ou a instrução de Deus como algo comum. Entre a palavra de Deus e a palavra do meu marido, eu fico com a de Deus. Vocês estão entendendo isso? Vai ter horas que você vai ser confrontado. Ou você vai concordar com a incredulidade, ou você vai concordar com a fé. Ou você vai concordar com a falta, ou você vai concordar com a abundância. Ou você vai concordar com a circunstância de pressão, ou você vai concordar com o que a palavra de Deus diz sobre aquela circunstância. A escolha e a decisão sempre será nossa e não de Deus. Porque o que ele tinha para fazer, ele fez. Aí imagina aí, se coloque na posição de Abrão, com 75 anos. Ter que deixar tudo aquilo que ele tinha conquistado, a sua história, as tradições que ele tinha aprendido, os familiares. Então Deus chama Abraão e Abraão sai, dando ouvido à voz de Deus, sem saber para onde ele iria. Sabe que fé, ela é loucura para aqueles que vivem no âmbito natural. Porque Deus traz instruções que se você falar para um incrédulo ou para um homem natural, ele vai dizer, você está doido? Aonde é que eu faria isso? Graças a Deus, porque Abrão deu ouvido. Porque Abrão, ele não tinha a palavra como nós temos um manual completo. A história estava começando em Abraão, para Deus fazer um pacto com o seu povo. Porque Deus, ele queria trazer o seu povo para perto, restaurar a comunhão e libertar o povo do cativeiro. Mas todo caminho tem um início. E Deus começou chamando Abrão. Abrão, eu tenho algo grande para você. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho um lugar preparado para você. Ei, mas primeiro você tem que sair de onde você está. Porque aí não é uma boa influência para você. Aí a minha voz vai estar em concorrência com outras vozes. E você precisa parar para me ouvir, para você fazer de acordo com o modelo que eu te der. Sempre não foi assim? O manual de vida, que é a palavra de Deus, ele é o modelo perfeito para mim e para você seguir. Então a gente vê uma instrução de Deus para Abraão e dizendo para ele, eu vou fazer de você uma grande nação. Queridos, isso é loucura para alguém que nem um filho tinha. Mas isso é o extraordinário da fé. É você estar convicto que aquele que diz, sabe o que diz e cumpre o que diz. Ele é perfeito. Ele não erra o alvo, ele não falha, ele não volta atrás, ele não se arrepende, ele sabe o que diz. Vale a pena confiar a sua vida à palavra para vivê-la e obedecê-la. Vale a pena você considerar a presença de Deus em você. E todos os dias, antes de tomar qualquer decisão, começar o seu dia reconhecendo a sua presença, reconhecendo a sua paternidade, reconhecendo a sua autoridade, sendo grato por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito para você, trazendo a memória, para sempre ter um coração grato.
Um coração grato nos motiva, nos anima. A gente faz as coisas com alegria, a gente faz coisas com amor, a gente tem aquela convicção que tudo vai dar certo. Por quê? Porque nós estamos convictos que aquele que esteve conosco ontem, está hoje e vai estar eternamente. Nós não estamos sozinhos nessa jornada, estão entendendo? Diga, eu não estou sozinho. Então, Deus faz esse chamado a Abraão e tira ele desse ambiente onde muitas vozes estariam concorrendo com a voz de Deus, para que Abraão pudesse provar do novo que Deus tinha para a vida dele. E sabe que para o novo chegar, o velho tem que sair? Por que a palavra fala sobre renovação da mente? Porque você, com os pensamentos errados, você vai ficar condicionado a viver uma vida do mesmo jeito, entra ano e sai ano. Eu não sei se você já viu quadros assim, mas eu já vi famílias que parece que o tempo não passou por elas. Elas vivem a mesma vida, com os mesmos problemas. Meu Deus, que vida sem graça. Vida boa é daqueles que vivem pela fé, porque todos os dias ele tem boas novas para contar, porque todos os dias ele vê o seu Pai se manifestar em seu favor. Amados, quando a gente começa a olhar para trás e ver onde nós estamos hoje, nós começamos a observar, meu Deus, só o Senhor na minha vida, eu venci isso, eu venci aquilo, porque o Senhor estava comigo, porque o Senhor me ajudou. Ei, a falta não pôde me parar, ei, pressões não pôde me parar, porque o Senhor sempre esteve comigo, e o Senhor é maior do que qualquer situação que eu possa enfrentar. Consciência, para o novo entrar e para você experimentar do novo e possuir a terra que Deus preparou e deu a você em Cristo Jesus, você precisa deixar o velho para trás. Os velhos costumes, as velhas expressões, as velhas tradições. Amados, tudo aquilo na sua vida que venha lhe influenciar, que está fora do padrão da palavra, ei, ouça o que o Espírito está dizendo, é hora de você romper e parar. Existem expressões que não agradam a Deus. Existem comportamentos que não agradam a Deus. Ah, mas é a minha família, né? Ei, você está aqui para agradar o Pai, em primeiro lugar. E as pessoas precisam ver o Pai em você, o compromisso que você tem com Ele. Porque Ele é fiel a você. Deus é fiel? E nós somos fiéis a Ele? Ou será que diante dos nossos amigos ou da nossa família ou de alguma situação a gente nega o poder da palavra? Não responda. Porque negar Jesus não é dizer assim, é dizer para Jesus, não acredito nisso não. Negar Jesus é com os comportamentos mesmo, com as atitudes. Você tem o poder, você conhece o seu Pai e muitas vezes se acovarda diante de uma situação. O que é que meu primo vai pensar de mim? O que é que titio vai pensar de mim? O que é que meu vizinho vai pensar de mim? Ei, ele tem que pensar que você é um homem ou uma mulher de Deus, que você representa o reino de Deus, que você é alguém de caráter confiável, que o que você diz tem crédito, que vale a pena, sabe, fazer negócios com você, porque você parece com o Pai. Isso traz louvor e glória para Deus. Amém? E essa decisão de Abraão mudou toda a sua história. Lá em Mateus, só para a gente estar... Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 16. Deus é bom, amém? E o diabo não presta. Mateus 9, 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, o novo se manifesta diante de nós, quando o velho é tirado. Lá em Isaías, capítulo 43...
Então, para você e eu pensar como Deus pensa e termos o resultado da palavra em nossa vida, nós precisamos substituir os pensamentos errados pelos pensamentos verdadeiros, pelos pensamentos certos, pelos pensamentos da palavra. Amém? O que deve ocupar a nossa mente é os pensamentos de Deus, é aquilo que Ele diz ao nosso respeito. Isaías capítulo 43, versículo 18. Olha o que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus estava falando e anunciando um novo tempo, onde nós não devíamos estar presos ao passado, aquilo que a gente passou na nossa vida, as injustiças que sofremos. Estão entendendo? As situações difíceis que enfrentamos. Ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, se alguém está em Cristo. Quem está em Cristo? Uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você, como uma nova criatura, como filho de Deus, agora você tem um modelo para viver, você tem um padrão de vida para viver, e esse padrão está no manual de vida, que é a palavra de Deus. Então aquilo que aborrece a Deus deve aborrecer os seus filhos, porque os seus filhos lhe amam. E quando nós amamos alguém, nós procuramos viver uma vida para não entristecer esse alguém. Imagina o nosso Pai, que investiu tão alto por nós e nos chama de filhos. E Ele ainda disse para nós: eu nunca te desampararei, eu nunca te abandonarei. A palavra diz que Ele enviou o seu Espírito para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está só. Para de dar ouvido muitas vezes à voz das suas emoções, à voz da sua alma, por conta de uma circunstância ou por conta de uma palavra que foi dita para te ofender. Deixa eu te falar, fica com a palavra de Deus. Fica com o que Deus diz a seu respeito. Às vezes, no momento de raiva, no momento de ira, sabe, pessoas liberam palavras que elas vêm para ferir a alma. Mas a nossa alma, as nossas emoções têm que ser blindadas pela palavra. Se você não é isso que te acusam, olhe para o que a palavra de Deus diz o que é que meu pai fala a meu respeito. Eu sou o que ele diz que eu sou, eu tenho o que ele diz que eu tenho, eu posso fazer o que ele diz que eu posso fazer, e ponto final. Não vai ser homens nem circunstâncias que vão determinar o seu valor, mas é o que a palavra diz. E se você decidir, você vai estar guardando o seu coração, você vai estar guardando a sua alma para viver desfrutando da cura de Deus em todo o tempo. Amém? Então a gente percebe que quando Deus tem algo novo para fazer, e o velho tem que sair. Para a nova aliança chegar, Jesus precisou cumprir toda a lei. Porque a partir do sacrifício dele, da sua obra redentora, começou um novo tempo, uma nova aliança, onde nós iríamos conhecer a Deus como Pai, por termos um relacionamento com Ele, e não apenas por ouvir falar dele. Estão entendendo? Conhecendo os seus planos, tendo comunhão diária com Ele, tendo a presença dEle em todo o tempo. Na antiga aliança, a presença dEle era limitada a alguns e em um determinado local, mas hoje eu e você, nós somos carregadores da sua presença e da sua glória. Essa presença precisa influenciar a nossa vida. Se tão somente nós tivermos consciência da sua santidade, do seu poder, da sua glória, e reverenciarmos essa palavra, e o que vai alegrar o coração do Pai é olhar para mim e para você e considerando o que Ele diz ao nosso respeito. Sabe, queridos, eu percebo que toda vez que coisas começam a acontecer na nossa vida, milagres se manifestam. E você vence, um desafio na sua vida
de repente chegam uns atribulados, né? Uns novos atribulados, umas novas tribulações para você enfrentar, que vem, de certa forma, tentar roubar a sua alegria. Sabe a alegria das vitórias que você conquistou em Cristo? Situações vêm para tentar roubar a sua alegria. É por isso, queridos, que nós não podemos deixar os nossos olhos nem o nosso coração se apartar da palavra. Nós temos que decidir colocar os nossos olhos na palavra todos os dias e o nosso coração para sermos influenciados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da palavra, pelo Espírito verdadeiro, pelo Espírito da verdade. Amém? Porque Ele foi nos dado para nos guiar. Eu e você fomos chamados como filhos de Deus para sermos guiados pelo Espírito da verdade. E a verdade é a palavra. O Espírito vai sempre nos guiar na palavra. Os anjos vão nos suprir se nós estivermos dando voz à palavra. Não é assim? Então nós não podemos viver longe da palavra. Nós temos que estar comprometidos. A palavra precisa fazer parte de nós. Como o meu marido disse, né? Você comeu arroz? Ele é arroz antes de comer, enquanto você come. Mas depois que comeu, o arroz faz parte de você, não é assim? Assim é a palavra. Ela pode até ser um livro aberto, mas quando você para meditar no que ela diz e começa a considerar e começa a meditar, daqui a pouco você começa a falar, daqui a pouco você começa a crer. Ei, essa palavra começa a fazer parte de você. E você se torna a palavra de Deus ativa, em ação. Você acha que isso não vai incomodar o diabo, não? Você acha que quando um filho de Deus ele se posiciona para obedecer à instrução de Deus, desafios não acontecem no caminho dele para fazê-lo desistir, e muitas vezes culpar a Deus, ou muitas vezes trazer condenação para você como se você fosse o culpado por conta daquela situação? Alguém aqui já passou por isso? O diabo apronta e ainda quer lhe deixar sendo o culpado. Ei, você é culpado por essa situação, lhe acusando. Mas o nosso Pai não nos acusa. O nosso Pai nos salva com a sua palavra. Ele tem as instruções certas para cada situação. Então, quando eu e você decidimos andar na palavra, nós vamos ser perseguidos por causa da palavra. E a perseguição nem sempre vão ser os de fora, muitas vezes é os de dentro. É os que estão mais perto de nós. Por quê? Porque vão dar ouvido a um pensamento errado, vão dar ouvido a uma voz errada, daqui a pouco está com um sentimento errado e daqui a pouco está descontando em quem estiver mais perto. Mas nós somos um ser espiritual. Amém? Nós não somos um ser emocional, ainda que tenhamos uma alma, mas nós colocamos a nossa alma submissa ao Espírito, submissa à verdade. Então nós não vamos ser dodói. Como dizia uma professora minha do Rema, faça como o pato, né? O pato, a água cai sobre ele, mas não fica não. Ele dá uma chacoalhada e a água sai. Ele não deixa nada em cima dele. Ei, a circunstância vem, dá uma risada na cara do diabo e se alegra no Senhor. Porque a sua realidade é o que a palavra de Deus diz. Não deixa nada te afrontar, não. O diabo quer roubar a sua alegria como se aquilo que Deus tivesse feito para você não tivesse nenhum valor. E o que não tem valor é o que ele faz. Ele não merece nem ser ouvido, porque tudo que vem dele vem para matar, roubar e destruir aquilo que Deus tem promovido para você. Então não se prende a passado, não se prende àquilo que falaram de você, não se prende muitas vezes a sentimentos ruins que o diabo é perito em trazer do passado. É interessante que às vezes as coisas se repetem. Você ouve uma palavra e ela ativa algo que você viveu no passado e o diabo vem para te condenar, vem para te acusar e diz: ei, você já saiu desse meio, meu querido, você já saiu desse reino, amém? Tudo se fez novo em Cristo, então haja como filho de Deus, cheio de ousadia. Você é forte e corajoso no Senhor. Diga: eu sou forte e corajoso. Ei, não interessa o que é que a gente vai enfrentar. Nós sabemos que o maior está conosco e que nele nós podemos tudo e que nele nós sempre vamos triunfar. Não interessa o nome da circunstância que se levantar contra você, você tem um nome que é sobre todo nome. Você é a autoridade de Deus aqui na terra. O que você declarar, assim será. Os demônios têm que se submeter, o inferno tem que se submeter, porque só existe um Senhor que reina nos céus e na terra e debaixo da terra, e nós escolhemos Ele para ser o Senhor da nossa vida.
E porque Ele é Senhor, nós vamos parar para dar ouvido ao que Ele diz e praticar e ponto final. Não deixa nada parar você, meu querido. Porque o maior está com você. Porque você é filho de um Deus que é perfeito, que lhe ama e que cuida de você. E Ele sabe, Ele tem a resposta certa para cada situação. É por isso que na intimidade, na comunhão, você vai saber. E sabe, à medida que você vai parando para conviver, para se relacionar, para conversar, você vai conhecendo mais e tendo uma confiança maior, ao ponto de você entregar a sua vida. Foi o que a gente fez com Jesus, a gente entregou a nossa vida a Jesus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos que confiar nele de todo o nosso coração. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos permanecer confiando naquilo que Ele diz. Ei, aquilo que nós precisamos vai se manifestar. Enquanto você louva, você está dizendo: Pai, eu decido confiar. Eu sei em quem tenho crido. Amém, queridos? Então nós precisamos estar renovando a nossa mente com a palavra, né? A palavra diz que o fim é melhor que o começo. Não vou ler essa referência lá em Eclesiastes 7:8, você pode ver depois. Mas a palavra nos sinaliza que o fim das coisas é melhor do que o começo. Sabe, muitas vezes nós estamos entusiasmados para começar algo. Vou dar um exemplo: tirar a habilitação para dirigir. Quantas vezes a gente já olhou, né? Passamos por um tempo na nossa vida e olhamos alguém dirigindo e a nossa vontade: como eu queria dirigir, né? E a pessoa diz: mas é bom, é uma liberdade. Mas se você ficar só no querer e não fazer nada, você nunca vai dirigir, nunca vai ser habilitado. Mas aí você decide: vou tirar minha habilitação. E você vai lá, não sabe de nada, vai aprender tudo lá na autoescola, não é assim? No início você vai ficar meio... Mas depois que você for aprendendo, o conhecimento for chegando e você for se familiarizando, sabe qual é a maior alegria e prazer e satisfação que você tiver quando você estiver dirigindo? Porque você concluiu aquela etapa, você venceu aquele desafio. Por isso que as coisas, o fim é melhor do que o começo. Tiago diz que a nossa fé ela deve ter ação completa. A nossa perseverança na fé tem que ter ação completa para que a gente seja completo, íntegro e em nada deficiente. Para você chegar à maturidade e você viver uma vida completa, sem falta, você precisa ser perseverante na palavra que você crê. Você não pode abrir mão dela. E é por causa da palavra que nós carregamos que nós somos perseguidos. O diabo persegue a palavra. O diabo quer nos roubar da palavra. Porque é na palavra que nós temos o milagre que nós precisamos, não somente para a nossa vida, mas também para ser um milagre na vida das pessoas. Ou você acha que o diabo quer que a gente glorifique a Deus? Ele trabalha contra Deus. Se nós somos filhos de Deus, ele trabalha contra nós. Então, toda vez que ele vê um filho de Deus andando na verdade, fazendo a vontade de Deus, ele vai procurar de uma forma ou de outra nos distrair, nos atrapalhar, criar uma situação para nos entristecer, para nos colocar para baixo. Nosso futuro é glorioso. Nós precisamos entender isso. Para Satanás não tem mais jeito. Mas para nós, agora, sabe o que ele tem feito? Prendido muita gente no passado. Para roubar deles o presente e para que eles não tenham um futuro. Sabe por quê? Porque ele não tem mais futuro. Ele fez a escolha dele. E ele só vai receber a sentença. Estão entendendo? Não tem mais jeito para ele. Só que ele não quer receber a sentença sozinho. Ele teve tudo o que ele precisava, né? Posição de honra, a autoridade dada por Deus, mas ele rejeitou. Ele queria fazer as coisas do seu jeito. Ele não quis cumprir o propósito para o qual Deus o criou. E por causa disso ele perdeu tudo aquilo que ele recebeu de bom da parte de Deus. E ele se voltou contra Deus. E hoje ele não pode tocar em Deus. Então ele procura afetar os filhos. E como filhos nós devemos ser vigilantes. Porque o diabo ele anda ao derredor, procurando a quem ele possa destruir. Que ele possa derrotar. É ao derredor. Por quê? Porque ao nosso redor estão os anjos. Estão entendendo a importância da gente viver na palavra?
Estão entendendo a importância da gente ter esse comprometimento, uma vida na palavra, porque os anjos vão estar trabalhando sobre a palavra. O Espírito vai estar nos trazendo instruções na palavra, vai estar nos dando sabedoria na palavra, e os anjos vão estar lá, nos guardando como sentinelas. E por isso que o diabo fica procurando, porque ele não pode chegar e tocar em você não, porque você nasceu de Deus. Maligno não pode lhe tocar. Você nasceu da palavra, ele não pode lhe tocar. Jesus o derrotou por nós, e hoje nós estamos na posição que Jesus nos colocou. É por isso que Jesus disse que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque ele venceu e nos colocou. Ele pegou o prêmio, o troféu e entregou a nós. Pronto, eu já fiz o que precisava fazer, o caminho foi aberto. Agora você tem acesso livre ao Pai. Aquilo que você determinar, assim será, se você crer. Isso deixa o diabo, mas deixa ele morrer de raiva. Não deis lugar para o diabo, não. E como é que se dá lugar para o diabo? Falando o que ele quer ouvir. Incredulidade, inimizade, falando das circunstâncias. Ei, você tem que falar as circunstâncias, do que a palavra diz, não falar das circunstâncias. Problemas foram criados para ser resolvidos. Problemas foram criados para te promover, porque você tem a solução, você tem a palavra, você tem tudo. Amém, queridos? Então a palavra diz que o fim é melhor do que o começo. Mas sabe que Abraão, ele não via o fim das coisas, ele estava começando. Tudo que ele tinha era o quê? Uma palavra de Deus. E ele segurou essa instrução, e ele guardou essa instrução, ele confiou a sua vida e a vida da sua família para obedecer a Deus, deixando tudo para trás para poder receber o que Deus tinha para ele. Amém? Hoje nós estamos falando de um homem, mas hoje nós sabemos como ele começou, como foi a sua vida, o final da sua vida, não é assim? E hoje, quantos ainda? Abraão foi algo tão extraordinário que Deus fez com ele, que até hoje ele não conseguiu ver o tamanho da sua geração. Porque até hoje pessoas estão nascendo de novo. Pessoas estão nascendo de novo. Então, por isso que o Senhor diz: ei, olhe para as estrelas, vê se você pode contar. Assim será a tua descendência. Ei, mas Abraão não tinha um filho. Ei, mas Abraão só precisava ter fé em Deus, no Criador, naquele que faz todas as coisas acontecer, daquele que faz o caos ficar em ordem, daquele que faz a morte vir para a vida. Ele ressuscita os mortos. Sabe, em Deus está todo o poder, e esse poder ele delegou a mim e a você. Amém, amém? Então fé é você estar plenamente convicto naquilo que Deus diz, e crer e obedecer, e você vai viver esse resultado. Então hoje eu e você, sabe, nós temos um manual que nos sinaliza tudo o que nós precisamos fazer para viver uma vida bem-sucedida. Os princípios de Deus não mudam. Não é assim? Quantas vezes você vai ouvir as instruções na palavra que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Aqueles que não se sentam, não ouve o conselho dos ímpios, não se senta no meio dos zombadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, antes o seu prazer está na sua palavra. E a palavra começa a dizer como será a vida dessa pessoa. Uma pessoa frutífera, uma vida abençoada, uma geração abençoada, porque o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está em obedecer a sua palavra, e na sua palavra medita dia e noite. Foi o mesmo conselho que Deus deu a Josué quando ele estava para liderar o povo. Não cesses de falar dessa palavra. Medita nela. Se ocupa com essa palavra. Sabe, quando você começa a se ocupar e meditar na palavra, eu estava no meu afazer e Deus começou a falar para mim sobre a vida de Abraão, mas eu já ouvi tanto sobre a vida de Abraão. E Deus começou a falar: ei, para o novo se manifestar, o velho tem que sair. Abraão, ele tinha uma instrução da minha parte, mas foi preciso ele deixar para trás as coisas velhas, para poder receber o novo projeto e plano que eu tinha para ele. Glória a Deus, porque Abraão deu ouvido. Amém, queridos? Sabe, ele não sabia o que, de forma natural, né, o que essa escolha, essa decisão iria trazer para ele. Ele só tinha a palavra de Deus, mas ele escolheu acreditar e confiar na instrução de Deus. Ele sabia que Deus era um Deus confiável. Aquilo que ele falava,
ele cumpria. Então, encerrando no caminho da fé, queridos, a obediência e perseverança, ela deve ser constante na nossa vida, considerando a palavra de Deus. Quando nós consideramos as instruções de Deus e praticamos, nós estamos prontos para viver o novo e viver uma vida no sobrenatural. Amém? O que nós cantamos hoje. Viver uma vida extraordinária. Quem vive no natural jamais provará aqueles que vivem pela fé. Jamais provarão os mesmos resultados. Porque quem vive no natural, eles vão viver uma vida limitada ao natural. Limitada às suas posses. Limitado ao que vê. Limitado ao que sente. Mas quem vive no sobrenatural, aqueles que são da fé, eles são ilimitados. Porque eles vivem segundo o reino, eles vivem segundo o padrão de Deus, eles vivem inspirados pelo Espírito de Deus. E aquilo que Deus diz, ele crê e assim é na vida dele. Amém? Marcos 11, 23 fala sobre isso. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Se alguém disser, qualquer um de nós, queridos, não é só o pastor que fala e as coisas acontecem. É a Natália, é a Lucelena, é a Luciana, somos todos aqueles que creem. Amém? Se você disser à montanha, que montanha é essa? É algo que parece impossível de ser resolvido. Mas se você falar a palavra, se você der uma ordem à circunstância, com a palavra de Deus que sai do seu coração, crendo nela, e aquela circunstância vai mudar. E você vai prevalecer sobre todas elas. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo, diante de tantos desafios, tantas circunstâncias, ele tinha tanto entendimento da bondade, da fidelidade de Deus, que ele dizia, mas graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Diga, graças a Deus, que eu sempre sou conduzido em triunfo, por viver a palavra. Esse é o lugar que eu e você fomos chamados. Nós escolhemos edificar, construir a nossa vida num alicerce sólido, eterno, imutável, indestrutível. E a gente pode enfrentar todo tipo de tempestade, mas nós não seremos abalados, nós não seremos destruídos, porque nós escolhemos viver uma vida sob a influência da palavra. Nós escolhemos viver uma vida sob a influência do Espírito. Amém, queridos? Isso alegra o seu coração? Isso alegra o meu coração, queridos. Porque independente do quadro que eu vejo, eu sei que com o Senhor eu sempre vou triunfar. Eu sei que na palavra eu sempre vou triunfar. Sabe por quê? Porque as coisas que eu vejo e as coisas que eu sinto são transitórias, são passageiras. É hoje, não é amanhã, elas mudam. Mas a palavra, ela é eterna. Ela jamais perderá o seu valor. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Assim é o Deus da sua palavra, e esse Deus é o nosso Pai. Quantos milagres nós poderíamos relatar na Bíblia? Quantos milagres eu e você já experimentamos na nossa vida por decidir confiar na instrução de Deus? Talvez naquele momento a gente nem entendeu, mas a gente decidiu confiar. E porque a gente decidiu confiar, a gente viveu milagres extraordinários. E sabe, tem muito mais do Pai para a minha vida e para a sua. Então a minha palavra, pare para dar ouvido à palavra de Deus, porque ela é vida e saúde para você. É nela que está a salvação que nós precisamos todos os dias. Salvar a nossa alma e salvar a vida daqueles que estão precisando da nossa ajuda. Amém? Diga, eu sou, que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu sou ungido com o Espírito Santo e com o poder para destruir as obras do diabo. Amém, queridos? Você é isso e muito mais. Porque você se parece com o Pai. Porque você foi gerado pela sua palavra. Amém?